Meus amigos, muito boa noite, sejam bem-vindos a mais um Conversas de Futsal em direto. Já não há segunda-feira à noite, já não há quinta-feira à noite, que seja a mesma coisa sem este espaço de entrevista com alguns protagonistas do futsal do grande Portimonense Sporting Clube. Hoje o senhor que se segue chama-se Paulo Rocha ou Paulinho Rocha, conforme, enfim... a nomenclatura a que estejamos mais habituados, mas numa equipa que já tinha o Paulinho Martins, nós, na Alvor FM, acabámos quase sempre por tratar o Paulinho Rocha, apenas Paulo Rocha, mas de facto no futsal e ao longo destes anos, a sua alcunha habitual tem sido de facto Paulinho Rocha. É ele que vem hoje para os microfones desta live. Mais uma vez eu vou estar com o Nilton Nunes ao meu lado, ao comando desta entrevista, bem acompanhados por muita gente desse lado que tem tornado estes momentos absolutamente imperdíveis. Boa noite a todos, um grande abraço, um obrigado à Filipa Santos, que hoje é a capitã-mor desta equipa. Eu vou chamar agora o Nilton Nunes. Boa noite, Nilton. Boa noite, Luiz. Como vai você? Como vão todos os amigos de Portimão, os amigos que gostam do Portimonense? Estão ligados em mais esta live que nós vamos conversar a respeito do Portimonense, do futsal, de todas as coisas que esperamos que aconteçam na próxima época, na próxima temporada, de coisas que aconteceram e, acima de tudo, conhecer um pouco mais destes protagonistas da equipa do Portimonense. E hoje nós temos o Paulinho Rocha, como temos chamado assim, não é? Que vem para contar um pouco mais da sua história, ele que chegou em dezembro aqui a Portimão e vai contar um pouco mais da sua história, da sua carreira, de tudo que ele conhece, tudo que ele viveu, tudo que ele está a viver nesta vida do futsal, aí pelas quadras não só de Portugal, mas da Europa como um todo. Por isso, Paulinho, seja bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui conosco. Ele que fala diretamente lá do Porto, está lá em cima, no norte do país, mas hoje ligado aqui a nós, aqui tá na tua terra. Epa, aí acerta aí o meio. Hoje está aqui, seja bem-vindo, Paulinho. Olá. Vai ser um prazer essa conversa consigo. Olá, boa noite Nilton, boa noite Luís, boa noite Filipa e boa noite a toda a gente que nos está a seguir. Para mim, para já é uma honra estar aqui a falar com vocês e agradecer o convite à direção e a vocês que guiam este programa. Paulo Alexandre Faria Rocha, 30 anos, natural da cidade do Porto, isso mesmo? Sim. Natural do Porto. Paulinho, vamos conhecer um pouquinho mais de você, não é? Um pouquinho mais da sua carreira, um pouco mais da sua história de vida dentro do futsal. E pelo que eu andei vendo aqui, você começou muito cedo no futsal, mas começou muito cedo mesmo, não é? E eu não vi em nenhum momento você é daqueles jogadores que se envergou diretamente para o futsal. Você não teve passagem pelo futebol, natural futebol de 11? Ou foi sempre no futsal, desde o início? Sempre, desde os meus 7 anos que comecei a treinar e aos 8 fui inscrito aqui pela equipa do Freixeiro, que foi onde fiz a minha formação toda e a quem devo, onde estou hoje, devo tudo ao Freixeiro, como é óbvio, mas desde os meus 7 anos que segui no Freixeiro até aos meus 21, até sair para a Rússia, que foi a minha primeira saída, foi para a Rússia. Por isso a minha formação tive muitas vezes para ir para o futebol, aquelas coisas que toda a gente tem, não é? Quando joga, propostas e não sei o quê. Até tive para ir para o Sporting, para a academia do Sporting, mas não fui. Ainda bem que consegui. Senão se calhar não estava aqui hoje. Paulinho Rocha, nós hoje vamos diretos ao assunto. São 22 horas e 5 minutos e a nossa segunda pergunta, neste caso, a primeira minha, vai ser mesmo na sequência das boas notícias que temos recebido de cada jogador e de cada voz que vamos ouvindo. Já sabemos que o Portimonense está a formar uma equipa muito forte para o ano, assente na estrutura que serviu de base ao plantel 2019-2020. E, neste caso, a primeira pergunta que te lanço é exatamente essa. Onde vai jogar o Paulinho Rocha em 2020-2021?
jogar no Portimonense. Mais um ano. É a 15. Só tive É meio. lindo. Veste, fica-te muito bem. E agora já estou mais magrinho, já entro em condições. Maravilha. É a primeira grande notícia, então, desta live, desta Conversas de Futsal em direto. Paulinho Rocha renova com o Portimonense para 2021 e já agora, seguindo a piada do Deivão, no meio de tantos filhos, já temos um quarto pai. Depois do Divanei, depois do Paulinho, depois do Deivão, temos o Paulinho Rocha para digamos que, pôr ordem naquela maltinha toda. Ao Paulinho Rocha, dou-te então este privilégio das primeiras palavras para os sócios e os adeptos do Portimonense neste renovar, neste vestir de novo a camisola para 2021. Ora bem, para já é uma satisfação enorme ter representado o Portimonense nestes 3, 4 meses e poder dar continuidade ao trabalho que estávamos a fazer e agradecer a confiança à direção, ao Mister, que se não fosse ele, se ele dissesse para mandar embora, de certeza que a direção mandava, ao Mister, e vou tentar retribuir com a confiança que me deram, porque isto foi tudo muito fácil e a direção sabe como é que foi a nossa conversa. E eu vou estar lá de corpo e alma, vai ser de certeza absoluta um Paulinho diferente do que viram, porque eu infelizmente o tempo que tive aí, metade do tempo que tive durante 4 meses, 2 foram para me pôr em forma, que infelizmente tive azar na minha ida para o Luxemburgo e cheguei um bocadinho fora de agradecer também a paciência que tiveram comigo, tanto a direção como o treinador, e de certeza absoluta que vai ser um Paulinho diferente. Espero que gostem mais, por isso estamos cá para lutar pelos objetivos. Paulinho, falaste aí num Paulinho diferente. Eu vou voltar aqui na sua história para começar tocando um pouquinho de um Paulinho diferente desse que está aqui agora. Um Paulinho que, quando menino ainda, jogava pelo Freixeiro, é isso mesmo? E Freixeiro. Você se lembra de... Freixeiro, não é? E você se lembra de um jogo que, por acaso, quem falou conosco sobre esse jogo foi o seu amigo Thiago Brito. Já ouviu falar, Sim. não é? Claro. É verdade, Dil, é verdade, quer dizer, deve ser verdade mesmo. Mas conta para nós este jogo Freixeiro 36, Fontainhas 0, você marcou 18 golos. Eu falei com o Thiago, eu falei, pera um pouco, Thiago, foi quase que 1 golo por minuto. Vocês iam matar o meu amigo Luiz Antunes do coração. Já imaginou, Luiz? Você ser o relator de um jogo desse? Que história é essa? Aqui o Freixeiro, neste momento não é, infelizmente não é, mas o Freixeiro foi por muitos anos a melhor formação de todas e se calhar é o clube que mais jogadores neste momento tem na primeira divisão que formou. O Tiago é um deles, o Tiago Brito é um amigo, é como se fosse um irmão para mim. E esse jogo foi... Nós já sabíamos que a equipa não era tão boa como a nossa, e nós antes do jogo tínhamos combinado que íamos tentar dar o máximo de goleada a essa equipa, e eu até aí nessa altura, até juvenil mais ou menos, eu marcava muitos golos, e nesse jogo correu-me bem a mim como à equipa para dar 36, e eu aproveitei. Eles, pronto, não eram assim tão bons como nós, e eu marquei esses golos todos. Paulinho, eu estive aqui a abrir vários momentos do teu baú das memórias ao longo de muitos anos, mas neste caso vou-te fazer a pergunta ao contrário. Começando por essa altura da tua vida, são 12 épocas consecutivas no Freixeiro. E, obviamente, para quem não sabe, o Freixeiro estava claramente ao nível do Sporting e do Benfica, sendo muitas vezes a melhor equipa nacional naquela altura. Conta-me 1 ou 2 jogos inesquecíveis desses 12 anos ao serviço de uma das grandes equipas nacionais na altura. Mas queres que conte de sénior ou posso contar da formação? Podes contar da formação também. Eu vou-te dar duas coisas que aconteceram comigo. Eu, quando era iniciado,
os juvenis estavam na fase final, a lutar para campeão, e eu era iniciado, e então uma vez fui jogar aos juvenis e o jogo correu bem. O jogo era às 10 da manhã, que antigamente os jogos eram todos de manhã, um Freixeiro Boa Vista, e eu era iniciado, fui aos juvenis, e o resultado ficou 4-2 para o Freixeiro, e fui eu que marquei os 4 golos. Então, claro, e a seguir jogava o meu escalão. Ou seja, os meus colegas da minha equipa estavam todos lá a torcer por mim e a seguir íamos jogar, não é? E então eu lembro-me que quando acabou o jogo fui ao balneário, eles saltaram para cima de mim, foi uma festa. Essa foi a primeira. E a segunda é claramente o primeiro jogo que eu fiz pelos séniores. Que ainda me lembro como se fosse hoje, era o Freixeiro Olivais, estava 4-1 e eu estava no banco, não é? Ali tranquilo, com 16 anos. E eu pensei logo, este jogo não é para mim, por isso eu estava lá relaxado, não sei o quê. E de repente o treinador, que é o pai do Tiago, que é o Joaquim Brito, que foi o homem que me lançou, a quem tenho que agradecer, e depois foi meu treinador no Pinheirense ainda. E ele mandou-me aquecer, e o pavilhão quase que ia abaixo, um miúdo da terra, é como o Filipinho em Portimão. Exatamente. E o miúdo da terra. E então o jogo estava 4-1, eu entrei, e o jogo ficou 6-1 e eu marquei 2 gols. Os 2 gols, exatamente. E eu marquei 2 gols. Foi o Freixeiro Olivais. Espetáculo. Portanto, as primeiras estreias, 4 pelos juvenis como iniciado e 2 pelos séniores. Nilton, sim, avança. Paulinho, a sua primeira experiência, quando você foi a Moscovo, você saiu do Freixeiro e foi para o Moscovo, ou você teve alguma outra equipa antes de ir para Moscovo? Não, foi a primeira. Foi direto do Freixeiro ao Moscovo, a Moscovo. Tá. Foi. Agora, né, é aí que eu ia chegar. Você já tinha sua experiência em termos de Portugal, já tinha uma vivência, apesar de novo, né? Mas já tinha uma vivência dentro do futsal que você praticava desde criança. Ao chegar num país tão diferente, porque, vamos dizer, talvez se você saísse daqui para ir para a Espanha ou para a França, alguns países onde o futsal é latino, né? Ele é jogado talvez de uma forma muito próxima a nós, mas você foi para um país tão diferente, onde talvez você até tivesse poucas referências. Quando você chegou lá, o que você encontrou do futsal? Te surpreendeu positivamente, negativamente? Como foi a tua chegada a Moscou e o que você encontrou lá? A minha ida para a Rússia foi por 2 pessoas. Uma que era um empresário que recebia as equipas cá sempre de estágio, e a segunda foi o Ricardinho. O Ricardinho, o melhor do mundo, na altura estava no CSKA. Estava ele, era o Ricardinho, o Divanei, o Cardinal, e os treinadores eram o Nuno Dias e o Paulo Tavares, está no o Sporting e o do Braga. E então, mas eu fui por autoria do Ricardinho. O Ricardinho mencionou o meu nome a essa equipa, as pessoas lá perguntaram se eu era bom, se não era, e ele deu toque, ele é que me alertou dessa equipa também. Mas o que cheguei foi um futsal já evoluído, também com o poderio que eles tinham financeiros, tinham lá quase os melhores jogadores, e no momento tinham os melhores. A equipa do CSKA, imagina a equipa, eram os 3 estrangeiros, era o Divanei, o Cardinal e o Ricardinho. Depois tinha o Robinho, o Helder Lima noutra, havia muitas equipas, agora aquilo era muito, muito competitivo. Paulinho, diz-me, com 21 anos de idade, depois de 12 anos sempre na terra, sempre a jogar na terra, chegar a Moscovo com 21 anos de idade, conta-nos algumas facetas da tua vida pessoal e da forma como viveste esse momento. É verdade, como disseste, que há grandes jogadores na altura a jogar na Rússia. Como é que foi a tua experiência do ponto de vista desportivo e do ponto de vista pessoal também? A nível desportivo, começou-me a época. Eu cheguei e eles lá em janeiro fazem tipo uma pausa, e havia o Campeonato da Europa na altura, ou do mundo, agora não me recordo. E então fomos com a equipa. Eu mal cheguei, tinha feito aqui à volta de 20 jogos. Fomos para umas montanhas, que eles é muito físico, e eu corri 3 vezes lá nas montanhas e disse que não podia mais, que era subir a montanha, era por dia. E eu disse logo, amigo, isso não é para mim, que eu já me está a doer as pernas.
E, mas correu bem. O primeiro jogo marquei um golo contra a equipa do Gazprom, onde estava o Robinho e o Éder Lima. Depois, a nível pessoal, deu para crescer como pessoa, ser um pouco mais responsável, porque eu tive vários anos que se tivesse mais um bocado de cabeça, as coisas podiam ser diferentes, em relação à seleção também, que fui muitas vezes chamado, depois deixei de ir, mas cada um tem as suas opções, alguma razão é. Mas foi assim a nível desportivo. Depois desse jogo lesionei, infelizmente na coxa, voltei para Portugal, fazer o tratamento, depois voltei outra vez e levei comigo o meu filho, e as coisas não correram muito bem com ele, e eu decidi voltar. Foi quando voltei outra vez ao Freixeiro e depois fui para o Benfica. Paulinho, você, nessa tua passagem toda, não só por Moscovo, mas também você passou por outros países, você também jogou na Bélgica, não é isso? Em Luxemburgo também, mais recentemente. Você estava a dizer que quando chegou na Rússia, a melhor equipa lá, ela tinha os treinadores portugueses, topo, você tinha lá Ricardinho, Divanei, você tinha lá outros que você mencionou aí, jogadores portugueses também. Hoje, você vê que o jogador português, dentro da União Europeia, de uma forma geral, não só pelo Ricardinho ser o melhor do mundo, mas vamos até excluindo o Ricardinho, o jogador português que está espalhado aí pela Europa, é um jogador de grande relevância nas equipas onde eles estão atuando? O mercado para os jogadores portugueses hoje é muito interessante fora de Portugal? Agora, não sei, agora acho que não é tanto. Um jogador para sair depende também do jogador que estamos a falar, não é? Porque há jogador, isto é como um trabalho normal, há trolhas que vão para fora por 500 euros. Há outros que já não, que já pensam mais e a família está primeiro. Depende, mas o mercado, infelizmente, para os jogadores portugueses não está muito favorável lá fora. Mas agora, os jogadores que estão lá fora, os portugueses, e mesmo os que estão cá, penso que cada vez mais muita gente aposta no muitos clubes e muitos campeonatos, vê-se em Itália, o próprio Luxemburgo que está a crescer, que tem capacidade para ser uma potência daqui a alguns anos, mas tem. E aposta tudo nos portugueses porque há muitos jogadores bons, há muitos jogadores que estão na segunda, que jogam na segunda divisão, mas às vezes não é pela qualidade, é pelo valor monetário que o clube lhe oferece. Mas acho que não é só por eu jogar na primeira que vou ser melhor que todos que estão na segunda ou nas outras divisões. Penso que o jogador português neste momento está mais ou menos ao nível do espanhol, em termos também táticos, que antigamente isso era quase impossível, e isso nota-se pela nossa seleção, quando vai jogar contra a Espanha. Antes era muito difícil, agora não. Agora se calhar é mais difícil para a Espanha. E nós vamos vendo, porque imagina, os jogadores da seleção que jogam contra nós no campeonato, se eles fazem aquilo àqueles jogadores, nós também podemos fazer a eles. E assim vamos evoluindo, vamos perdendo o medo. Já não há tanto medo do Sporting e do Benfica, porque se calhar dá, e vai haver um dia que isto vai mudar, isto vai dar. E penso que o jogador é assim. O português começou assim, muito tímido, e aos poucos estamos a soltar, tanto os jogadores como os treinadores. Penso que está assim. Paulinho, depois da Rússia, uma grande etapa da tua vida, regresso ao Freixeiro e depois a chegada ao Benfica em 2013, 2014 e depois 2 épocas no Benfica. Na segunda época o Benfica é campeão, contigo grande parte da época a jogar no Benfica, e atenção que este título é de grande importância porque juntando ali os 4 anos antes e os 4 anos depois, em 9 anos o Benfica só ganhou mais um título. Como é que foi viver essa experiência antes do regresso
ao Norte e antes de chegares ao Unidos Pinheirense, como é que foi ser campeão no Benfica? Eu não vivi diretamente isso porque saí antes, mas joguei, foi o primeiro ano do Joel e o meu segundo, mas infelizmente em novembro tive. Essa é uma das coisas que se calhar eu me arrependo, mas a vida é assim. Pedi para sair do Benfica em novembro, porque não estava muito bem da cabeça e nesse momento a minha mãe ficou acamada e eu então decidi vir para o Norte e foi quando comecei no Pinheirense. Mas é claro que jogar no Benfica, o Benfica para mim é o melhor clube aqui em Portugal, em termos de tudo, de grandeza, de adeptos, de condições, em tudo. Para mim é o melhor. Claro que o Sporting também não fica atrás, mas o Benfica é sempre o Benfica, não é? E agora, claro, quando eles foram, eu joguei lá essa época e saí a meio, imagina eu a vê-los na televisão a festejar e eu a pensar, olha, eu podia estar lá, e não estava, mas claro que fiquei contente, também recebi os parabéns de muita gente, embora não estando lá, mas eles souberam dizer que o título também me pertencia, porque eu joguei, mas foi muito bom, claro que fica no meu currículo porque participei nessa época, mas diretamente não participei. Paulinho, algum arrependimento? Se tivesse que fazer alguma coisa diferente em termos da sua carreira, no que você fez até agora, o que você teria feito? O que você faria diferente do que você fez? Uma delas foi o caso do Benfica. Se calhar, se fosse hoje, se calhar não tinha saído. E não sei que eu, graças a Deus, tinha lá muitos amigos. Aliás, o Gonçalo Alves, que agora é diretor desportivo, era como se fosse um pai ali para mim, ele e o Bebé, na altura. Eram os dois que eu me dava mais, dava-me com os outros, mas aqueles eram os dois que ia à casa deles e etc. Uma delas era não sair do Benfica, outra também não sair da Rússia, porque na altura recebia muito dinheiro lá e eu não olhei isso e vim. Ela está a momentos que uma pessoa tem, era novo e só queria vir para Portugal outra vez. Eu pensava que já tinha ganhado, que já era rico e quis voltar. E se calhar foram esses dois maior, as coisas que eu, se pudesse, voltava atrás. Paulinho, de regresso ao Minho, e uma evidência na tua vida é que, de facto, o dinheiro não vale tudo, ou o dinheiro não é tudo, e muitas vezes optaste por voltar a casa. E sente-se claramente ao olhar para a tua carreira que é mesmo no Norte, perto de casa, que acabaste por escolher viver grande parte da tua vida. Mas uma coisa é certa, como há pouco dizia o Nilton, lembrando que a seguir ao Benfica estiveste 4 épocas no Unidos, com uma época ali metade Braga, metade Unidos Pinheirense, mas há depois mais uma aventura na Bélgica em 2017-2018 no Futsal Asselt. Fala-me desse ano na Bélgica, como é que foi depois a experiência de Moscovo, depois da experiência de Lisboa, como é que foi voltar a casa e voltar a emigrar, neste caso rumo à Bélgica? Fala-me novamente um pouco do que foi, do ponto de vista desportivo e do ponto de vista pessoal, essa época na Bélgica. Essa época na Bélgica, para mim, foi quase igual a esta do Luxemburgo. Foi uma má experiência, porque o clube não foi sério comigo, e eu fiz 2 jogos ou 3. Depois houve uma paragem do campeonato por causa das seleções e eu senti um toquezinho, parei, eles não, eu não sabia, não é? Mas eles não tinham fisioterapeuta e eu tinha que andar a marcar
a marcar sessões de tratamento. Agora eu tinha lá a minha família, o meu irmão que era lá que estava a viver, o meu irmão Domingos, e a minha cunhada que estava lá em casa deles, que me ajudavam muito quando eu estava lesionado. E eles eram um clube que tinha dinheiro, mas que não tinha condições. Ou seja, eu lesionei-me e eles queriam que eu me recuperasse sozinho. E muitas das vezes era a minha namorada, a Ana, que me fazia as massagens. Porque eu estava traumatizado, porque eu queria jogar, eu queria jogar e estava ali no outro país, embora eu estivesse à beira da minha família, mas eles estavam-me a pressionar muito, e eu depois tentei jogar, a Ana conseguiu-me quase curar e eu voltei a jogar, mas senti a dor outra vez, e eles o que fizeram foi pagaram-me um mês de salários e enviaram-me para casa. E eu vim para Portugal. Fiz 3 jogos, aconteceu-me isso e depois mandaram para Portugal. Não tive sorte. Legal. Olha, nós estamos aqui numa conversa tão séria, né? Ouvindo as histórias do Paulinho, e a gente vai acompanhando as conversas paralelas das pessoas que estão aqui na live, né? E olha, muitos amigos seus aqui, viu, Paulo? Muitos amigos seus aqui nos acompanhando. Está aqui o Pedro Moreira, já ouviu falar nesse senhor, não é? Olha o que ele fala para você aqui. Você adorou estar lá fora do país, tanto que quando você veio bem redondinho, quase que ele te pôs para trabalhar na cozinha da churrasqueira. Isso teu treinador está a falar aqui, não é? Aí o João Silva, também seu amigo, guarda-redes, que também está aqui acompanhando a conversa, ele escreve aqui para Rita, conhece a Ana Rita, não é? Já ouviu falar? Sim. Ele escreve para ela assim, olha, não sabia que você estava aqui a acompanhar a live, né? Pensei que não estivesse. Aí ela disse que está a apreciar a sua beleza. Isso é a Ana. Né? Aí o João está a dizer que com essa cabeleira sua aí você precisava passar no Filipinho para cortar o cabelo. Então, assim, a gente fazendo uma live tão séria, falando de coisas de futebol, e o pessoal aqui, não é? Falando de tudo, mas estão a acompanhar, estão a participar, é muito legal, muito bom ver a participação de todos aqui, todos acompanhando as histórias do Paulinho Rocha, um dos jogadores que vai fazer parte da equipe do Portimonense para a próxima temporada, quando todos os algarvios esperam tanto do Portimonense representar bem esta região do país. O seu outro extremo, já que você sempre morou, nasceu e trabalhou aí pelo norte em especial, né? Também teve sua passagem pelo centro do país, mas agora chegou aqui ao sul, né? Mas antes da gente continuar aqui na linha um pouco mais séria, deixa eu te fazer uma pergunta. Por que todo mundo chama Zé? Qual é a sua definição para todo mundo chamar Zé? Olha aí o Caio Ruiz. Eu não sei por que ele também falou isso. A questão do Zé, por quê? Diz pra gente. A questão do Zé foi no Benfica. Nós tínhamos um roupeiro que ele chamava-me Zé a mim. Não me chamava Paulinho, chamava-me Zé. E ele, Zé, olha aqui o teu cesto, Zé, olha aquilo. E eu, o homem está-me sempre a chamar Zé, e eu ganhei esse hábito. Ou seja, em vez de o homem chamava-me a mim, eu comecei a chamar a todos. E agora, para mim, de Zé, para mim, eu chego ao balneário, se tiver, facilita. Caio, e eu se tiver que falar com o Caio, viro-me para eu não chamo Caio, digo, Zé, anda. Mas para o Debon, se for o Debon, Zé, anda. É tudo Zé. Então, facilita, é tudo Zé, isso. Não precisa decorar o nome de ninguém, não é? Fica fácil assim, né? Zé. Então vai lá, Zé Luiz. Bora lá. Antes de voltarmos ao Zé Nunes, então, ao Paulinho Rocha, olha, diz-me uma coisa que para mim chama-me alguma curiosidade, porque eu não sei se sabes, mas eu vivi muitos anos na cidade do Fundão e naturalmente acompanhei com alguma atenção a época 2018-2019 em que chegaste ao Fundão depois dessa experiência na Bélgica. Um Fundão que era na altura claramente a terceira melhor equipa do país, mas não correu muito bem esta época e acabaste depois por regressar ao norte e jogar a segunda parte da época no Unidos. Como é que foi viver ali ao pé da Serra da Estrela, ao pé da Serra da Gardunha, na cidade da Cereja?
dá-me lá um ponto alto e um ponto baixo desse ano, desse meio ano lá. O ponto alto posso dar o clube, as pessoas que gerem o clube e as pessoas do fundão. Foi uma experiência muito boa. O clube é muito bom, o clube do fundão é muito bom. Dá umas condições espetaculares aos jogadores e tenho lá o próprio, eu falo muito ainda falo muito com o presidente, o presidente Rui Queilhas, e também foi uma das coisas que saí. Porquê é que saí? Deu-me uma paranoia e eu saí, infelizmente. E foi também algumas coisas, não a ver com o fundão, atenção, de algumas coisas que eu recebi e que eu pensei que se calhar era melhor para mim em termos monetários. Não estou a falar em termos de clube ou de condições ou assim, mas também foi assim. Eu falei com as pessoas ainda falaram comigo para eu ficar, mas eu decidi sair. Mas do clube, do fundão, quem tiver a oportunidade, quem eles quiserem, não é? O jogador que esteja a ver isto ou que possa ver, é um clube muito bom. E vou-lhe falar, o Portimonense vai-me lembrar muito em termos de clube, direção e etc. O fundão. São pessoas espetaculares. Paulinho, já que o Luiz deu a deixa do 2019, então vamos chegar ao Portimonense. Como surgiu na sua vida o Portimonense? Quando que alguém chegou aos seus ouvidos e mencionou as portas do Algarve podem ser as suas próximas portas? Como que surgiu isso? Eu se me disser, se calhar vocês nem se acreditam. Quem falou comigo a primeira vez do Portimonense foi o Bebé. Não sei se sabem, é claro que sabem quem é. Sim. O guarda-redes da seleção. E então eu ainda estava no Luxemburgo e ele falou comigo. Eu falo muitas vezes com ele. Ele estava a falar comigo e ele disse: "Oh Zé", ele chama-me Zé. "Oh Zé, tenho uma boa equipa para ti." E eu disse: "Qual é?" E ele disse que era o Portimonense. Não disse que eu vinha logo, não é? Só me falou. E eu disse: "Olha, fala lá com eles, não sei o quê." E ele disse: "Eu vou dar o toque ao Paulinho, que o Paulinho é que falou comigo, o Paulinho Martins, também é Zé." E ele falou com o Paulinho entretanto falou comigo, meteu as pessoas da direção, neste caso o Semarrana, a falar comigo. E também o Semarrana também, quando se falar, também pode dizer que foi muito fácil. A gente falámos 2 vezes e eu acabei por vir para o Portimonense. Paulinho Rocha, aí é importante lembrar, e agora que chegamos ao Portimonense, que desde que tu chegaste, o Portimonense parecia o Sporting ou parecia o Benfica, porque recordo-te que em 13 jogos o Portimonense ganhou 10, apenas o Sporting e o Benfica venceram o Portimonense e apenas houve aquele empate em Viseu, em que o Portimonense, mesmo nesse jogo, esteve quase a vencer. Só mesmo nos segundos finais é que o Viseu empatou. De resto, vitórias e mais vitórias e mais vitórias, muitos golos marcados de uma equipa que jogava a 100 à hora. E fala-me dos primeiros momentos em Portimão, como é que foi chegar à cidade, como é que foste recebido no balneário, como é que enfrentaste os primeiros treinos, como é que foi esse chegar ao Algarve? Em questão de ser recebido, foi recebido por toda a gente, tanto o balneário, quando falo balneário, falo dos jogadores. Pelo balneário fui recebido por toda a gente me tratou com respeito. Eu também tratei toda a gente com respeito. Pela direção não me faltaram com nada. Cumpriram sempre tudo com o que prometeram.
depois os treinos é que começaram logo ao início, para mim estava a ser muito difícil. Eu ao início não estava a competir. É a mesma coisa que vocês irem de bicicleta e eu ir de triciclo atrás de vocês, nunca mais apanhava. E eu, porque infelizmente tive este quase 6 meses sem fazer nada no Luxemburgo, e uma pessoa lá, eu nunca pensava em voltar tão cedo, e não estava preparado, e passei mal os primeiros tempos em termos de treino. E claro que no jogo eu salvaguardei-me sempre, porque não estava nas melhores condições, e não me custou, mas eu sabia que ia demorar até ganhar o ritmo dos meus colegas, não é? Que eles já estavam a trabalhar desde agosto, e eu sei perfeitamente que o jogo que comecei mais a estar ao nível da equipa foi mais ou menos por volta de 2 meses em casa, que ganhámos 5-0, foi por volta daí, mas custou-me imenso, e se calhar, claro que vocês têm a noção disso, porque andam no nosso meio, mas a Ana aturava-me muitas vezes em casa que eu não conseguia. O Mister está aí, ele de certeza que está a ver, e ele sabe que eu tive uma conversa com ele muito séria. Eu tive quase para sair do Portimonense. Tive quase para sair, não, porque eu não estava a dar o que o clube me deu a mim no início. E então eu falei com ele e pus o Mister à vontade, porque já ando nisto há muitos anos, e eu sentia que havia ali qualquer coisa que era normal, que se calhar, olha, o Paulinho bem, tem experiência, tem aquilo, mas eu não estava a conseguir fazer o que eles queriam, ou o que pretendiam que eu fizesse. E eu pus o Mister à vontade, disse: Mister, se eu estiver aqui só, como se diz na gíria do futebol, a mamar dinheiro, você está à vontade, fale comigo, eu vou à minha vida, amigos à mesma. E o Mister, mais uma vez, foi meu amigo, e disse-me: não, eu conto contigo, só tens é que entrar no modelo que eu quero. E eu continuei, trabalhei, e graças a Deus, para ele querer ficar comigo, é porque consegui entrar. Mas isto o Mister pode dizer se é verdade ou se é mentira. Isto é verdade, que eu tive quase a sair, porque sentia que estava a ser injusto, entre aspas, não é? Estava ali e estava, não é, que toda a gente sabe, uma pessoa do Porto está aí, tem que receber o seu dinheiro, não sei o quê, e eu, pronto, eu pus o clube, quando eu falo clube, pus o Mister à vontade, e o Mister confiou em mim, disse: não, tu vais ficar, começa a fazer isto, começa a coisa que eu vou-te pôr mais, e aliás, eu tive essa conversa, mas quase todos os jogadores, ou não todos, sabem isso que aconteceu, porque eu falo, o que falo com o treinador não é nada do outro mundo. Aliás, foi a única coisa que eu falei foi essa, e todos os jogadores quase sabem disso, que eu falei com quase todos, e eles sabem, mas consegui, e fui indo, e lá consegui manobrar ali a coisa, e ele começou a pôr mais. Paulinho, você está a falar aí a respeito de um determinado momento que você viveu no Portimonense, não é? Que foi, talvez tenha sido na sua chegada, até haver aquela adaptação, até você se sentir mais confortável junto com a equipa como um todo. No balneário parece que houve uma boa recepção, não é? O problema não estava mesmo do lado de fora da quadra, estava realmente em você se sentir adaptado, não é isso? Mas quando você começou a perceber, você chegou no início de dezembro, parece, nessa altura o Portimonense já vivia uma ascensão, já tinha passado aquelas 6 derrotas. Parece que você já chegou numa altura que a equipa já vinha conquistando algumas vitórias, principalmente aqui em casa, né? Sim. Depois que começaram essas vitórias, do início de dezembro até o momento que os campeonatos foram interrompidos, tanto o campeonato como a Taça de Portugal, quando chegou naquela altura, como você viu a tua evolução? Você já se sentia assim bem mais confortável? Você já se sentiu fazendo parte da equipa sem ter que dar esta satisfação para
para o treinador do fato de, né, não ter, de alguma forma, estar suprindo a expectativa dele? Como foi esse crescer seu? Você consegue perceber, você consegue visualizar como aconteceu isso? Consigo. Eu, os primeiros jogos, eu sentia que o Mister, o que é normal eu sentir, e percebia perfeitamente, o Mister usava mais ou menos, não vou dizer que é, se é assim, porque só ele é que pode dizer, mas para descansar, se calhar, um ou outro jogador mais importante, não, que ele necessitava mais no momento, e ele usava-me para isso. Tanto é que no jogo com o Belém, eu joguei uns 10 minutos, se calhar ao todo. Mas e depois eu comecei a treinar, a focar-me mais no meu físico, e depois onde eu comecei a crescer foi contra os meios. Eu tenho isso, ainda me lembro como se fosse hoje. Aliás, eu por acaso fiz um bom jogo, eu e a equipa toda, que ganhámos 5-0, e a partir daí penso que comecei o Mister se calhar começou a olhar mais para mim como uma solução que necessitava de mim ali. Se calhar em momentos atrás não pensava, vou meter o Paulinho, estou a precisar dele para isto ou para aquilo. E ele se calhar metia, olha, vou meter o Paulinho que é para descansar, um exemplo, o Deivão ou o Kennedy. Se calhar ele já metia porque se calhar precisava de mim. E foi a partir do Azeméis isso, mas é óbvio que quando jogava pouco tempo ficava triste, ficava chateado, mas também se não ficar, porque não estou aí a fazer nada. Isso é o meu trabalho e eu gosto de me sentir útil à equipa, e eu penso que foi a partir do Azeméis que comecei a sentir isso do Mister, a confiança que ele começava a ter em mim, começava a crescer. Paulinho, nessa fase, recordo-te que há 7 jogos e nesses 7 jogos o Portimonense ganha 5, apenas perde contra o Benfica, e o jogo de Viseu, como sabes, foi um jogo inglório, porque a equipa teve a ganhar mesmo até aos segundos finais e acabou depois por sofrer o empate. Mesmo no jogo em Belém, eu tenho aqui nas minhas contas que jogaste 11 minutos desse jogo, o que mostra que num jogo decisivo já havia essa confiança acrescida por parte do treinador. Eu lembro-me de falar com vários jogadores e com várias pessoas da estrutura, e senti sempre que havia um grande respeito por ti, e que, apesar das limitações físicas, toda a gente percebia que tu eras, do ponto de vista pessoal e do ponto de vista desportivo, uma grande mais-valia para o clube. Não sei se tens noção que, ao contrário, provavelmente, do que aconteceu noutras equipas e noutras épocas, a malta aqui não te vai deixar ir embora. Não sei se tens essa noção que, se calhar, o mais difícil já viveste, e, de facto, a próxima época, com o plantel que aqui está, e contigo a começar a pré-época desde o início, acredito que possa ser uma época muito boa. A pergunta que te faço, depois desta longa introdução, é: nesses 7 jogos, com 5 vitórias, sentiste claramente da parte dos teus colegas que eras definitivamente um deles, já? Sim, senti. E na parte dos colegas também senti antes, que eles nunca, nisso eu acho que encaixei bem em termos de equipa de balneário, e eles sempre que eles sabem, não é? Como eu sei, quando há um jogador que se calhar não está tão contente com o tempo de jogo ou com o jogo que fez, eles o Paulinho, o Filipinho, todos, o Rochato, Senra, todos, sem tirar um, sabiam muito bem que eu naquele momento precisava de umas palavras. Eu vinha muitas vezes a falar, aliás, a gente juntava-se lá atrás, o Devão, o Caio, todos, e cada um puxava por si, e foi isso que nos fez juntar ainda mais, porque ninguém vivia com o mal dos outros, e é o que vai continuar a acontecer, porque nós estamos lá todos, e é o que vai continuar a acontecer, e quem vier para o Portimonense será bem recebido, mas com esses princípios
Nós vamos, os jogadores, há um jogo bom, há um jogo mau, mas eles sempre estiveram lá, tanto eles como a direção, o nosso diretor, o Luís Careca, o próprio Marquinhos, que também dava muito apoio, o senhor Marrana também, mas sentia sempre, e claro, nesses jogos que tu frisaste, esses 5, é claro que a gente divertia-se imenso, fazíamos grandes. Aliás, o Portimonense, quando ganha em casa ao sábado, ali a Praia da Rocha para. Paulinho, você falou a respeito do Luiz, do Marco, os dois estão aí acompanhando sua live, ouvindo aí os seus comentários. E agora eu não vou falar com o Paulinho, eu vou falar com o Zé. É o seguinte, Zé. Você está numa equipa que tem os senhores do futsal. Você tem ali homens maduros. Você tem lá o Divanei, tem o Deivão, tem o Paulinho, tem você. Mas também você tem lá Caio, você tem lá Miranda, né? Que são, né? Que são aqueles que às vezes você tem que ter um pouco mais de paciência para lidar com essa criançada, né? Agora, que história foi essa? Que história foi essa de que tinha um cão no corredor do hotel? Isso. E olha, parece que essa história, além do Caio, além do Miranda, teve a participação especial da dona Ana Rita. Pois, porque a Ana conseguiu meter um filtro no Snapchat, e então ela meteu um cão mesmo ali no corredor, um grande. E mandou agora, viu, Paulinho? Um detalhe é que parece que você tem um pouquinho de medo de cão, né? Parece que é isso, não, né? Não, ele sendo um bocadinho grande, eu fujo logo. E começo logo a tremer. E então a gente estava a chegar a Portimão depois do jogo do Belenenses, e eu já estava, o Caio, não é? Os que moravam lá naquele corredor, e eu já estava, ok, cuidado, olha para isto, já viste, está ali o cão e o Caio. O Caio também, que eu não se ponha a falar, que ele acreditou-se ao início. E o cão realmente era grande. E ela depois o que é que fazia? Metia outra vez a imagem do cão à beira da porta. E eu era assim, olá, sai daí, não toques no cão, não sei. E aquilo era tudo um filtro. E a gente chega a Portimão, vou à recepção e falo com o senhor que estava lá na recepção. Digo, olha, desculpe, tenho um cão, está neste momento um cão aqui no primeiro andar, e você tem que ir lá tirá-lo porque eu tenho medo. E o homem, um cão, não é possível. E eu, olha aqui a foto. E eu mostrei a foto e o homem, realmente, mas sabe, que há aqui gente a morar, não sei o quê, se calhar pode ser. E eu, cheio de medo, eu virei para o senhor, olha, desculpe, mas eu não vou entrar assim com o cão, pois não, isso me ferra. E o homem, então espera aí que eu já vou. E o homem foi lá acima e passava um bocado, veio com uma cara meio chateado, que viu que era brincadeira, mas eu não sabia de nada, que eu fiquei cá em baixo. E ele, já pode subir. E eu vou assim pelo solene, pelas escadas, abro assim a porta e o Caio já estava. Não sei o quê, és um cagão, não sei o quê. E eu, ok, está aí. E ele, não, já foi embora. E ele atombou assim devagarinho. Quem é que está atrás? Escondida a Ana. Vem assim nas minhas pernas e faz aquilo como se fosse um cão. Assim a ladrar. E eu assustei-me todo. E não era. Essa é a história do cão. Eu tenho medo de cães. Desse momento, um colapso cardíaco quase. Grande e corajoso, hein? Olha, questiono-te já agora outra dificuldade que eu me apercebi naquele hotel em Sintra, quando fomos ao Belenenses Portimonense, em que na mesma noite havia um Porto Braga e um Sporting Benfica. Como é que é estar num plantel em que é tudo vermelho? À exceção do homem da rádio e do André Lota, o resto é tudo vermelho. Como é que é? É tudo. É complicado. É complicado porque eu puxei o Caio para o Porto. E o Caio mas quando o Porto perde, o Caio também cai em cima de mim. Ou seja, eu fico sem ninguém ali.
nesse dia passei um bocadinho mal, mas tem que ser. Já virou, não é? Agora quem se ri és tu. Olha, Paulinho, em sua homenagem, olha a minha cor aqui hoje. Em sua homenagem, tá bem? Pois é. Atenção, Para você mas eu se sentir joguei, um pouco mais. Para se sentir um. eu joguei no Benfica Pois, é atenção, verdade. respeito o Benfica, mas gosto de brincar e nós lá brincamos, porque eles sabem que eu sou portista, e então quando pego com eles, como eles pegam comigo, mas é só ali, mas não tenho rancor ao Benfica, nem coisa parecida. Legal. Luiz, e aí? Vamos para quê, Luiz? Já Bora lá. são 22h50, o tempo passa tempo não muito para. rápido. Muito rápido, a conversa é muito boa. Avanças tu ou avanço eu? Vamos para pressão alta? Bora lá. Avanço eu? Posso avançar eu aqui? Bora lá, então. Eu vou avançar aqui com algumas perguntinhas aí para você, tá bom? Bora. Meu amigo Zé. Vamos lá. Aqui, assim, são algumas perguntas. Eu te dou duas opções, você escolhe uma, porque são perguntas curtas, breves. A tua resposta também vai ser breve. Você pode responder, pode não responder, mas são perguntas que vão fazer com que os adeptos, os portimonenses que ainda não te conhecem bem, vão te conhecer um pouquinho melhor, né? Vão saber um pouco mais. O que é mais difícil, o Paulinho? 6 irmãs ou 2 irmãos? 6 irmãs. 6 irmãs? Tá bem. O que você prefere? A francesinha da Ana ou o arroz de ervilha da Lúcia? Toma cuidado agora, hein? Pois. Pulo, passo. Percebeu aí, né? Tá bom. Eu vou deixar você passar essa daqui porque te compromete. Vamos lá. 2 amigos. Ricardinho ou Thiago Brito? O Ricardinho que jogou Ricardinho. Exatamente. Ricardinho que jogou com você no Braga, não foi isso? No Braga. Ou o Thiago Brito. Quer dizer, o Ricardinho joga hoje no Braga. Joga hoje. Mesmo. Ou o Thiago Brito que joga hoje no Benfica. Os dois. Os dois? Os dois foram seus amigos de infância, não é? São. Tá certo. Vamos lá. O que você prefere? Um belo de um bife de fígado ou uma chouriça assada? Chouriça assada. Não é bife de fígado nem pensar, né? Hã? Não. O bife de fígado nem pensar. Não. A chouricinha é. E a minha última. Melhor lugar para se comer no Algarve? Há dois. Primeiro a churrasqueira, depois também temos o My Guest, que é do Paulo, que nos teve esta época ali a aturar. Por isso é a primeira churrasqueira Cardosas, que é do Mister, não é? E dos pais. E o segundo é o Paulo My Guest. Tá certo. Valeu. Luiz, é com você. Eu vou-te lançar aqui um desafio ligeiramente diferente dos que tenho lançado. Vamos aqui abrir algumas equipas tuas e vais-me escolher um jogador por posição. No teu tempo de sénior no Freixeiro, escolhe um guarda-redes. Babas. Um fixo. Ricardo Fernandes. E um pivô, já agora. Wilson. E no Benfica? No Benfica, guarda-redes? Sim. Tenho 2, o Bebé e o Marcão eram os 2 bons. Fazia o pim-pam-pum com eles e o calhaço era esse. E já agora, olhando para gerações diferentes, entre o Juanjo e o atual Roncaglio, qual é que te enche mais as medidas? O Juanjo parecia uma parede. É muito bom. E no Benfica
Quando o Benfica foi campeão, e que eu estive lá essa meia época, ele foi uma peça muito, muito, muito importante. Dos países onde viveste, escolhe-me um: Rússia, Bélgica ou Luxemburgo? Luxemburgo. E já agora, desses craques que jogavam na Rússia, dos jogos contra, qual é que te encheu mais as medidas como adversário? O alemão. Era brasileiro, mas jogava pela seleção espanhola. E era mais pela idade. A idade que ele tinha, e ainda jogava muito, muito, muito. E nessa equipa em que jogaste na Rússia, um jogador que tenha sido marcante para ti? Foi o outro português que estava lá. Foi que eu não o vi jogar no auge dele, mas vi-o jogar no Freixeiro. E realmente ele, e na Rússia também, com 36 anos, o João Leite foi campeão muitos anos pelo Miramar. E muita gente da altura dele tem dificuldade em dizer quem era o melhor sempre em termos de jogadores portugueses, entre o Ricardinho e o João Leite. E ele realmente tinha muita qualidade e como estava comigo, é o João Leite de lá. Finalmente, do meu lado, a pressão alta acaba com, neste caso não concorre com a churrasqueira das Cardosas, daquele meio ano no Fundão, escolhe lá um sítio em que tivesses gostado particularmente de comer. De comer... Já não me lembro o nome do hotel. Não estavas no Alambique? Mas atenção, que lá e há um bocado esqueci-me de dizer, e esqueci-me de dizer essa parte, que lá no Fundão é estilo Portimão, entre aspas, não é? Mas é uma qualidade de vida muito boa também. E há muitos sítios que se pode ir comer e beber, para quem gostar. É muito bom. Sem dúvida. Ok, vamos em frente com o completa frase, Nilton. Ô, Paulinho, deixa eu aproveitar. Quem está aqui também acompanhando a nossa live é o seu amigo Ricardinho, que nós falamos agora há pouco, o Ricardinho do Braga, não é? E ele mandou aqui dizer para você que tem saudades de ir a pé até o pavilhão Choradinho e passar pelo Café Cardoso. E ele disse que desde aquela época você já morria de medo dos cães pela rua. Coitado. Quer mandar um abraço para o seu amigo? Fica à vontade. Abraço, um grande abraço tanto para ele como para o Tiago e os outros mais, que agora só eram muitos, mas esses dois que sempre mantivemos a nossa ligação e são como irmãos para mim. A gente fala sempre, e da semana passada estive com o Ricardinho. Se eu pudesse e se eu mandasse, atenção, assinávamos já amanhã pelo Portimonenses 2, porque são dois jogadores. Olha aí, Pedro Moreira, que nos davam muito jeito, com os que já temos, os craques que já temos lá, e ainda esses dois. E o Tiago o Ricardo não é pé direito, mas o Tiago Brito é esquerdino, se precisar. Ora aí. Mais um esquerdino lá para juntar com o Deivão. Já tinham Divanei, esquerdinos bons Ruiz. lá. Divanei. Vai ficar à esquerda, vai ficar boa. Mas deixa eu te fazer só mais uma, no sentido de escolher. Você acha que Portugal terá mais um homem ou mais uma mulher? Mulher. E queria-lhe mandar, eu sei que ela está a ver, e também deve estar com a mãe dela. Queria-lhe mandar um beijinho, espero que ele esteja a mexer, a ouvir a voz do pai, e mandar um beijinho também para a minha sogra e para o filho da Ana, o Salvador, que de certeza absoluta que estão a ver. E está aqui, ao lado também está aqui o meu filho, o Gonçalo, e também está a ver. Um beijinho para ele, e eles sabem que eu os amo muito. E a minha mãe também está aqui. Tá bom. Está na cama, mas está a ver. Tá? Grande equipa, grande equipa. Põe o Gonçalo aí do teu lado para terminar a live aqui com a gente. Ele participando aí então. também. Põe ele aí. Espera aí. Chama ele. Acho que ele foi lá buscar o moço. Me parece que o Gonçalo tem 10 anos, né? É o filho mais velho do Paulinho.
E, segundo as informações que nós obtivemos, gosta muito do pai, tem muito orgulho do pai como futebolista. E tá aí, olha aí. Cadê o Gonçalo? Bora lá, Gonçalo. Vai. Bora lá? Põe ele aí do teu lado. Já está, grande, já está. Grande Gonçalo. Tudo bem? É isso aí, Gonçalo. Olá, Olha, olá, Gonçalo. Tudo bom, Então Gonçalo? completa a frase de meter o Gonçalo tá aqui também. Vamos lá também. Então vamos aproveitar que o Gonçalo está aí e vamos para a questão família. Olha, o Paulinho, família é... Complete a frase. Família é fundamental. Futsal é... Da minha vida. O Portimonense hoje para você é... A minha paixão. A Ana Rita hoje para você é... Juntamente com o que está aqui ao meu lado, o dela e o que vai vir, a minha vida. Legal, valeu. Da minha parte, muito obrigado, Paulinho. Vai lá, Luiz, Obrigado. completa aí. Gonçalo. Para ti o pai é... Ana, diz a frase. O que é que eu sou para ti? Podes escolher um adjetivo. Muito bem. Olha, Gonçalo, queres nos dizer assim um jogo que tenhas visto do pai que tenhas gostado muito? Ele diz sempre que eu jogo mal, por isso é difícil. Lembras assim de algum jogo? Sim? Contra o Sporting. Ah, ok. E tu és de que clube, Gonçalo? Do Porto. Do Porto? Qual é o jogador que tu gostas mais do Porto? Todos. Todos, ok. Olha, Paulinho, para acabar esta live, eu gostava que tu dissesses uma frase, neste caso, sobre uma pessoa a quem eu dedico este programa também. Sei que está a viver um momento difícil na sua vida e sei que é uma pessoa importantíssima para o Pedro Moreira, para a Churrasqueira das Cardosas, para todos os jogadores. Ela é uma mulher que é impossível não se gostar muito dela. Eu gosto muito dela, admiro-a imenso, tenho um carinho enorme por ela. Chama-se Lúcia Moreira. Eu gostava de desafiar-te para uma completa frase. O que é que sentias sempre que ias à churrasqueira? Complete a frase. E um adjetivo para esta mulher que conheceste este ano. O que sentia quando íamos à churrasqueira era como se estivéssemos em nossa casa a comer. Tanto o Mister como a Dona Lúcia e o pai do Mister eram espetaculares. O pai do Mister às vezes encomendava peixe de propósito para nós, jogadores, e éramos tratados como se diz aqui no Porto, à raiz. Isso do restaurante e das pessoas, que neste caso a Dona Lúcia, que aproveito para lhe enviar um beijinho e desejar tudo bom na vida dela, e nós vamos continuar, e eu falo por mim, eu vou continuar a ir ao restaurante, e é uma senhora muito, muito especial para nós, que nos dava muita força, mas também que nos dava na cabeça, quando não correu tão bem, mas é muito especial para nós e ajuda-nos imenso, tanto ela como o seu homem, e mesmo a irmã do Mister, que é toda a família, são praticamente, não digo o pilar do Portimonense, mas devemos muito a essa senhora. E muita força, e de certeza que vai correr tudo bem, muita força para a família, Mister, muita força, qualquer coisa estamos sempre aqui e vai correr tudo bem. Uma guerreira, uma mulher resistente, resiliente, palavras que o seu filho, o Mister Pedro Moreira, usa muito e de certeza que herdou esses valores.
da sua mãe, uma mulher guerreira, uma mulher de armas, uma mulher corajosa, uma mulher, como eu disse, resiliente, que enfrenta a vida de forma fantástica e é um exemplo para todos nós. Eu, de facto, gostava de finalizar esta live da minha parte, enviando um grande abraço a todos, um grande abraço ao Paulinho Rocha e um beijinho muito especial à Dona Lúcia, uma pessoa que vive no nosso coração. Eu vou dar as despedidas ao Nilton e depois as palavras finais ao Paulinho Rocha. Da minha parte, foi mais uma vez um grande gosto. Bem-vindo de novo a Portimão. Vai ser um grande prazer relatar os jogos contigo, trajado de negro e de branco. Grande abraço, Paulinho. O final é vosso, Nilton. Um abraço. Eu também, da mesma forma, viu, Paulinho? Quero desejar muitas felicidades para você nessa sua continuação, na sua carreira aqui. Mandar um grande abraço para a Ana, desejar muitas felicidades a ela, nesses meses que ainda faltam de gestação, do filho ou filha de vocês que está para chegar, que haja muita felicidade e traga muita felicidade para a casa de vocês. E agradecer muito a Ana, que nos atendeu tão gentilmente hoje, nos dando algumas informações muito preciosas. E ela me falou uma coisa, viu, Paulinho, que a mim chamou a atenção, não é? Que ela disse que foi uma das suas opções, uma das suas escolhas, que esse seu próximo filho nasça aqui em Portugal e aqui em Portimão, com você morando aqui no Algarve, morando aqui em Portimão, porque você tem se sentido muito bem, muito em casa, muito bem acolhido, muito bem recebido, e da felicidade que você vive por este momento e por tudo que está acontecendo aqui. Então, a gente torce e deseja para que você realmente tenha Portimão e o Algarve sempre na sua mente como um lugar que te trouxe e te trará grandes e muitas felicidades. Então, eu termino desejando isso realmente para você e também, assim como o Luiz, um grande abraço à Dona Lúcia, desejando também para ela tudo de bom, tudo do melhor, força, e a gente vai continuar seguindo aí em frente. É para você e para o Gonçalo terminar aí um grande abraço, Paulinho. Um abraço, obrigado. Da minha parte, agradecer a toda a gente que esteve presente aqui a assistir ao vídeo, pós-Coimbra da Bombeira. E esqueci-me há bocado de agradecer ao público do Portimonense, aos adeptos, à ACLAC, ao Orgulho, 1904, que estiveram sempre connosco, tanto nas vitórias como nas derrotas. Um grande abraço e para o ano estamos aí outra vez. Tchau.